Então diz que ainda há muito pouco dinheiro caindo. O interlocutor pergunta ao protagonista se ele quer vender seu personagem. O personagem principal pergunta sobre a venda com uma expressão de surpresa no rosto, com uma expressão de insatisfação no rosto. Ele pensou que provavelmente seria algo do tipo: nós nos ajudamos. Ele o mata e recebe uma recompensa pelo assassinato. Ele acrescenta que já se juntou à facção negra e que, se for morto uma vez sequer, sua conta desaparecerá. O personagem principal se recusa. O interlocutor oferece 20 mil e o personagem principal arregala os olhos. Ele acha que agora são apenas os primeiros dias do início do jogo, mas já pode oferecer 20 mil e, mesmo que sua conta seja destruída, 20 milhões serão suficientes para ficar podre de rico e viver no auge da vida. Ele fecha a mão em um punho e pensa que, se não fosse pela maneira excessiva do espadachim das trevas de aumentar seu poder, talvez ele realmente considerasse vender a conta. Ele acrescenta que 20 milhões é muito, mas ele quer ainda mais. Rio de Inverno, com uma expressão séria no rosto, responde ao seu interlocutor que não e acrescenta que a punição será séria, e não simples, como o habitual rebaixamento de nível. O dragão que voa 10 mil milhas responde ao protagonista que está tudo bem, mas isso se deve mais ao fato de que agora há uma recompensa muito alta por sua cabeça e, até que isso termine, haverá pessoas em todos os lugares que querem matá-lo. Ele acrescenta que, quando o protagonista morrer, todos os benefícios serão perdidos. O protagonista responde dizendo que não há necessidade de se preocupar com isso, pois a recompensa por ele é tão alta por algum motivo. O interlocutor responde que o entende e então quer passar um tempo inesquecivelmente divertido no jogo. O personagem principal abre seu inventário com armaduras e armas. Em seguida, diz que ainda tem alguns equipamentos e pergunta ao interlocutor se ele quer comprá-los. Aparece uma notificação indicando que a captura de tela foi enviada. O dragão que voa 10 mil milhas diz que levará tudo por 30 mil e pergunta ao personagem principal se ele concorda em vender. O personagem principal responde que concorda, e o interlocutor então pergunta ao protagonista onde ele está agora e diz que enviará alguém para pegar suas coisas. O personagem principal pede para enviar um ladrão astuto para que ele possa entrar no deserto. Ele acrescenta que indicará o local, mas antes precisa entregar o dinheiro. A janela do sistema com comunicação por voz se fecha. A janela do sistema quase desapareceu e o interlocutor concorda com o protagonista. O protagonista coloca a espada de lado, caminha em direção ao lagarto e diz que continuará a matar lagartos demoníacos para concluir a missão. Ele salta em direção ao inimigo. Ele dá um golpe cortante no lagarto e o decapita. O protagonista é envolvido por uma energia dourada, e o sistema o parabeniza por ter atingido nível 15. A pele do protagonista volta a ficar escura. Linhas roxas aparecem em seu corpo e ele se pergunta o que está acontecendo e se está evoluindo. Uma notificação do sistema é exibida com a informação de que o protagonista atingiu o nível 15 e o poder do espadachim das trevas foi despertado, graças ao qual ele está aprendendo o poder do talento da morte. O protagonista está envolto em energia roxa. Uma janela do sistema é exibida com informações sobre a descrição da força da morte de Ranka. O espadachim sombrio é outra versão do espadachim morto-vivo. Ele caminha na fronteira entre a vida e a morte, mas tem perfeita consciência de si mesmo. Sua habilidade de recuperação é aterrorizante, e até mesmo a luz sagrada tem dificuldade em controlá-lo. O efeito do talento fora de combate restaura 0,5% do HP a cada segundo e, em combate, esse efeito é reduzido para 0,1%. Rio de Inverno sorri e sua pele volta ao normal. Ele diz que essa é essencialmente uma técnica divina e que em 1 minuto ele restaurará 30% de sua saúde. Ele acrescenta que, se não conseguir vencer, pode fugir e depois voltar com a saúde completa e lutar novamente em menos de 4 minutos. O dragão, pairando a 10 mil milhas de distância, diz ao protagonista que lhe transferiu 30 mil. O personagem principal responde que isso é bom e acrescenta que escondeu o equipamento ali, e então ele pode ir buscá-lo. Uma notificação azul do sistema é exibida, informando que, na eternidade, quando o jogador decidir ocultar o equipamento, o sistema lembrará que o equipamento branco se tornará sem dono e será atualizado em 24 horas. O mesmo acontecerá com o equipamento de bronze após 3 dias e com o equipamento de prata somente após 1 semana. O dragão que voa 10 mil milhas responde que isso é bom e diz que dirá novamente que, se o protagonista conseguir bons equipamentos, ele precisa se lembrar deles. A Guilda dos Dragões sempre pode receber um pagamento justo por isso. O personagem principal responde que não há problema algum. Ele corre em direção a outro lagarto. 1 hora depois, o lagarto derrotado está perto do protagonista. Aparece uma notificação do sistema com o progresso da missão de matar lagartos demoníacos, segundo a qual ele matou 93 lagartos de um total de 500. As botas aparecem no lugar do lagarto,
e o protagonista exclama que algo finalmente caiu delas e acrescenta que algo tem uma chance de cair muito baixo nesse jogo. Uma janela azul do sistema é exibida com informações sobre botas de areia de qualidade bronze, que fornecem proteção por 6 minutos e 10 minutos. Efeito: velocidade de movimento mais 2%. Nível exigido: 16. Descrição: um par de sapatos que todos devem usar se planejam arar a areia. Essas botas têm boa aderência e não são fáceis de danificar. As pessoas comuns de Tianjin os adoram. O protagonista sorri e diz que as características do equipamento não são ruins, mas que pena, ele ainda está um nível abaixo do necessário. Os tênis não funcionarão e ele continuará a balançar ainda mais. O protagonista faz uma expressão de preocupação no rosto. Aparecem distorções azuis e alguém diz ao protagonista que ele não foi tão diligente mesmo quando passou no Geokou. E parece que ele estava realmente interessado no jogo. Ele acrescenta que precisa fazer o logout e pelo menos comer. Há muitos arranha-céus na cidade à noite. Alguém diz que a última descrição foi um erro dele e que ele nem imaginava que Rio de Inverno seria tão forte que nem mesmo 100 pessoas poderiam derrotá-lo. O homem de cabelos grisalhos faz uma reverência ao homem de cabelos pretos e o chama de irmão também, dizendo-lhe que a culpa foi dele e que ele cometeu um erro ao orientá-los. Chu ergue o queixo e diz ao homem de cabelos brancos que esse problema não tem nada a ver com ele. Como se tratava de um grupo de solitários, era impossível forçá-los a seguir estritamente suas ordens. Ele acrescenta que não deve se preocupar e que só precisa continuar trabalhando. O presidente de cabelos grisalhos pede a dois que também vá descansar mais cedo. O homem de cabelos pretos faz uma expressão de raiva em seu rosto. Ele fecha a mão em um punho e diz que ele e o Rio de Inverno têm um problema e que, enquanto ele jogar Eternite, as pessoas que querem matá-lo nunca acabarão. Distorções azuis aparecem no desfiladeiro. O personagem principal aparece no local da distorção. O personagem principal presta atenção em algo. O lagarto o atinge com sua cauda e causa 1010 de dano. Seus olhos vermelhos brilham intensamente. O protagonista se afasta, perde parte de sua saúde e grita que os jovens lagartos demoníacos não têm ideia de honestidade. Um lagarto enorme olha para o protagonista. Aparece uma janela do sistema com informações sobre o rei lagarto demoníaco, um chefe de bronze de nível 20. Ele tem as seguintes características: HP é 100.000, o ataque é 108.180 e a defesa é de 120. Talentos: morder e rasgar, dispersar inimigos, pele venenosa. Descrição: uma forma mutante de um lagarto demoníaco com força aprimorada que mata sem piedade e é um inimigo formidável para os aventureiros. O protagonista sorriu e pensou que poderia matá-lo, já que ele é um chefe de nível bronze. O personagem principal move sua espada para o lado e corre em direção ao rei lagarto demônio. Ele se levanta do chão. Ele executa um chute envolto em energia roxa na cabeça do lagarto. Aparece uma notificação roxa do sistema indicando que o protagonista ousou atropelar o diabo e causou 1073 de dano ao lagarto demoníaco e também criou um efeito de supressão. O oponente do protagonista não pode se mover por 0,35 segundos. O personagem principal pergunta com um olhar surpreso se é isso mesmo. O rei lagarto é envolvido por energia verde. O personagem principal agora também está envolto em energia verde e recebe 2 vezes 50 unidades de vida. Aparece uma notificação informando que o protagonista está sendo afetado pelo veneno da pele venenosa do rei lagarto demoníaco e perderá 50 PV a cada segundo durante 10 segundos. O personagem principal diz que parece que não será possível salvar o remédio que Daniele lhe deu e, em seguida, bebe uma poção de cura e restaura 1000 unidades de saúde. Ele pula no lagarto e balança a espada. Ele a atinge na cabeça e causa 575 de dano. Ele dá mais alguns golpes que emitem ondas de energia roxa escura. O rei lagarto abre bem os olhos vermelhos. Ela coloca sua enorme cauda à sua frente. O personagem principal mantém sua espada pronta e grita perguntando se ela realmente vai conseguir fazer isso. Ele se esquiva do ataque da cauda do lagarto. O protagonista corta a cauda dela com um golpe preciso. O personagem principal, com um sorriso louco, diz ao rei lagarto que ele pagará por isso. Ele contorna o lagarto pela direita. Alguns minutos depois, Rio de Inverno salta sobre o lagarto King e o acerta. O sistema parabeniza o protagonista por matar o chefe de nível bronze, o rei demônio lagarto. O protagonista vê um monte de moedas de prata à sua frente e fica surpreso com a quantidade de dinheiro que cai dele de uma só vez. Ele pergunta qual equipamento vai deixar e acrescenta que mal pode esperar. O protagonista abre bem os olhos de surpresa. Ele vê diante de si um peitoral amarelo e um cajado com uma pedra amarela em cima. Aparece uma notificação amarela com informações sobre a armadura feita de pedra amarela de grau bronze, que oferece proteção de 22 a 25. Efeito: defesa mais 8%. Nível exigido:
20. Descrição: armadura corporal bastante durável. Pode ser usado para se esconder no deserto e emboscar inimigos. Outra notificação amarela do sistema aparece com informações sobre o cajado de pedra demoníaca de nível bronze, que dá 25 minutos e 30 de ataque. Efeito: ataque mais 10%. Efeito: HP ganho ao atacar inimigos com feitiços mais 5%. Nível exigido: 20. Descrição: um precioso cajado para iniciantes, que pode se tornar um verdadeiro tesouro para magos novatos. O personagem principal diz que as características da armadura não são ruins, mas ele precisa do nível 20 para poder usá-la. É muito cedo para ela. Ele acrescenta que, com relação ao cajado, seu ataque é relativamente alto e até restaura o HP, mas ele não é um mágico. Usando a janela do sistema, ele chama o dragão que voa a 10.000 milhas de distância e, em seguida, diz que adquiriu equipamentos e pergunta se ele quer comprá-los. O interlocutor diz ao personagem principal que o nível desse equipamento é muito alto. Ninguém na guilda poderá usá-lo. O personagem principal diz que, mais cedo ou mais tarde, eles poderão usá-lo. Além disso, as características do bastão indicam que ele é bastante útil. Então, por que ele não diz o preço? O interlocutor diz que só pode oferecer 50.000 e que esse equipamento é para os níveis iniciais do jogo e, por melhor que seja, será substituído muito rapidamente. O personagem principal responde ao interlocutor o que fazer. Ele sabe, e acrescenta que primeiro transferirá o dinheiro e depois enviará alguém para o deserto. Rio de Inverno, com um sorriso no rosto, diz que conseguiu obter 100.000 em apenas alguns dias. Ele acrescenta que está confiante de que o potencial inexplorado da eternidade lhe trará ainda mais no futuro. O personagem principal está diante de 3 lagartos e diz que já cumpriu a missão que o professor lhe deu. Portanto, matará mais alguns e pronto. Ele bate em um dos lagartos e o corta em 2 partes. Ele atinge outro lagarto no pescoço. O sistema parabeniza o protagonista por ter atingido o nível 16. O protagonista está envolto em energia dourada e diz que agora está no nível 16 e pode calçar os sapatos que havia derrubado antes. O protagonista calça novas botas e diz que agora está totalmente equipado e que continuará com o mesmo espírito. O céu noturno se ergue acima dos prédios. O protagonista tira o capacete de realidade virtual e diz que está com fome e que deveria, pelo menos, pedir um delivery. Ele pega o telefone e vê que o Wang Kai pergunta ao protagonista se ele está aqui e o convida para fazer um churrasco. O protagonista, com um sorriso presunçoso na mão, digita uma mensagem e diz que esse pirralho está praticando bullying novamente e acrescenta que é claro que eles se verão no lugar de sempre. O Wang Kai é o amigo do protagonista na universidade. Eles se conheceram em um videogame, mas ficaram muito próximos depois de se formarem. Prédios altos se erguem sobre a cidade. O personagem principal, vestindo uma jaqueta preta, caminha entre os habitantes da cidade. Ele vê um homem de cabelos castanhos e jaqueta azul sentado em uma mesa. O Wang Kai abraça o protagonista de forma amigável e o chama de irmão Wan, e depois diz que eles não se veem há muito tempo e que tem um trabalho para ele. O personagem principal pergunta ao amigo que tipo de trabalho ele tem. O rapaz de cabelos castanhos responde que estamos falando de um jogador profissional. Eles se sentam à mesa e comem kebabs. O Wang Kai diz ao personagem principal que, com suas habilidades, seria negligente não jogar profissionalmente. Ele acrescenta que trabalha em um estúdio que está se preparando para fazer um grande sucesso com o Eternity, então ele pode apresentá-lo a eles e eles trabalharão juntos. O protagonista come um kebab e diz que prefere recusar. O rapaz de cabelos castanhos aponta o dedo para o protagonista e pergunta se ele realmente tem medo de interferir com ele. Ele diz que isso seria muito pouco fraterno de sua parte. Em seguida, diz que eles pagam muito bem e que, se ele entrar oficialmente, receberá cerca de 8.000 por mês, além de seguro e pensão. Ele acrescenta que isso será suficiente e ainda sobrará para uma vida mais confortável. O personagem principal tem um mal-entendido em seu rosto. Wang Kai diz que, além disso, com suas habilidades, seria possível ganhar facilmente mais de 10.000. O personagem principal, com um sorriso no rosto, diz que ele quis dizer que prefere trabalhar de forma independente. O rapaz de cabelos castanhos pergunta ao protagonista sobre o trabalho independente. Wang Kai, com um sorriso no rosto, aponta o dedo para o protagonista e o chama de canalha, e depois diz que isso significa que ele já começou a jogar. An diz que a realidade virtual do Eternity é tão realista que é chamada de segundo mundo. Ele acrescenta que não pôde deixar de ser afetado por algo tão tentador. O rapaz de cabelos castanhos pergunta ao protagonista qual é o seu apelido e diz que o adicionará como amigo mais tarde. O personagem principal, com um sorriso no rosto, coloca a mão na frente e diz que isso é segredo. Com preocupação no rosto, ele pensou que agora todos estavam procurando por ele. Por precaução,
não revelaria seu nome por enquanto. Wang Kai diz ao protagonista que é muito secreto e pergunta se ele está sendo perseguido no jogo ou algo assim. O céu noturno domina o cenário de prédios altos. Wang Kai diz ao protagonista que revelará um segredo a ele. Em seguida, conta que ouviu aqui que, quando o jogador atingir um determinado nível de poder na eternidade, ele poderá entrar na área secreta. O personagem principal pergunta de que área secreta estamos falando. O amigo responde que não sabe exatamente quando isso acontece, mas que parece ocorrer automaticamente assim que o nível desejado é atingido. Ele acrescenta que isso aparentemente está relacionado ao talento do aventureiro, pois o povo da eternidade prefere usar um teste para determinar a força do talento que recebe, em vez de um sorteio. O personagem principal pergunta ao amigo como ele descobriu isso. Wang Kai responde que ele já disse que entrou em um estúdio bastante confiável e que eles querem fazer sucesso no jogo. Ele se levanta da cadeira e diz que já chega de perguntas, pois está na hora de voltar ao trabalho. O jogo tem um céu amarelo. Daniel está sentado em um barranco. Ele diz ao protagonista que não achava que terminaria a missão tão rapidamente. Uma gota de suor escorre pela bochecha do personagem principal e ele acha que já está cansado de jogar. Ele pede ao professor que lhe dê uma recompensa. O necromante diz ao personagem principal que não se preocupe, pois ele nunca ofenderá seus alunos. Daniele toca a testa do protagonista. O personagem principal recebe uma notificação do sistema informando que está recebendo 25.000 pontos de experiência e um anel de armazenamento de classificação de prata. Rio de Inverno está envolto em energia dourada, e o sistema o parabeniza por ter atingido o nível 17. O personagem principal olha para sua mão e pergunta ao necromante se ele realmente lhe deu equipamentos, inclusive de classificação prata. Uma janela verde do sistema é exibida com informações sobre o anel de armazenamento classificação prata. Efeito: a capacidade do depósito aumentou em 20 espaços. Descrição: um item valioso usado por todos em Tianyin que tem poder. Graças a ele, você pode usar ou armazenar itens e equipamentos com mais praticidade. O protagonista pergunta ao professor se ele sabe algo sobre os talentos do aventureiro. O necromante pergunta ao protagonista sobre seus talentos. Ele diz que apenas alguns dias se passaram desde que eles, os aventureiros, chegaram a Tianyin e ainda não coletaram seus talentos. Ele acrescenta que é natural que o protagonista faça essa pergunta. O personagem principal pergunta a Daniel se ele pode ser um pouco mais específico. O necromante diz que, quando eles se tornarem indubitavelmente tão fortes quanto os habitantes deste mundo, poderão entrar em um espaço secreto especial e passar por um teste especial e, após o teste, terão cerca de 1 hora para obter o talento desejado. Ele acrescenta que esses talentos são como balões, cada um de uma cor diferente, e quando eles escolherem um talento de que gostem, poderão sair. O personagem principal pergunta se eles realmente lhe dão 1 hora inteira para escolher. Daniel, com um sorriso no rosto, diz que não é tanto assim. A verdade é que a maioria dos talentos é bem comum, e então diz que, na maioria das vezes, ele encontrará talentos de classificação C ou D durante toda a hora. Ele acrescenta isso. Por exemplo, seu talento C é chamado de obsessão por cura e oferece uma pequena chance de obter um segundo medicamento durante sua produção. O necromante, com uma expressão séria no rosto, diz que ouviu dizer que o deus da espada da facção da luz tem um talento chamado Coração da Espada. Ele acrescenta que, quando você usa uma espada, o dano final dela aumenta em 80%, o que é suficiente para deixar todos com inveja. O personagem principal pergunta ao necromante qual é o nível do talento do tipo Coração de Espada. É a categoria S? Daniel, com uma expressão séria, diz que não. Essa é a classificação SS, a mais alta classificação de talentos em Tianyin. O personagem principal pergunta se realmente não há classificação SSS e se há apenas SS. O necromante responde que não. Ele relata que, em todo o continente de Tianyin, você pode contar nos dedos de uma mão as pessoas com talento de nível SS, e esse é o melhor nível possível. Ele coloca a mão na frente e diz que aqui estão todas as classificações de habilidade, de baixa a alta, D, C, B, A, S. SS. Ele diz ao protagonista que ele não precisa pensar muito sobre isso, porque ele lhe deu a habilidade de classificação S-Diabo Pisoteio para derrotar seus inimigos. Uma gota de suor escorre pelo rosto do protagonista e ele diz que isso é mais para beneficiar seus aliados. O personagem principal coloca as mãos para frente e pergunta à professora quais são os padrões de um morador local. Daniele responde que o padrão de um morador começa no nível prata e o mais importante é o nível de poder. Como algumas pessoas podem entrar no espaço secreto
secreto no nível 20, e outras precisam do nível 30. O necromante pega o cajado com as duas mãos e uma energia azul emana dele. Ele diz ao protagonista que aprenderá o resto quando estiver forte o suficiente. Ele informa ao protagonista que chegou a hora de lhe dar a proteção dos deuses demoníacos. O protagonista regala os olhos de surpresa. O personagem principal pensou que finalmente receberia a proteção dos deuses demoníacos. Ele acrescenta que verá o que a torna tão especial que pode até substituir o renascimento de um aventureiro no lado da luz. Daniele aponta o cajado para o protagonista e diz ao grande deus demoníaco que proteja seus seguidores. Porque ele, o necromante Daniele, garante Rio de Inverno, que é um membro leal da facção negra. A energia azul do bastão envolve o personagem principal. Os olhos do personagem principal ficam pretos e suas pupilas ficam roxas. Sua pele volta a ficar roxa escura. Uma notificação vermelha do sistema aparece parabenizando-o por receber a proteção do deus demônio, dando ao protagonista a capacidade de ganhar títulos. O personagem principal pergunta se isso é tudo. É exibida uma notificação do sistema, segundo a qual o personagem principal recebeu o título caído por trair os aventureiros da facção da luz. O personagem principal pressiona o dedo sobre a notificação. Aparece uma notificação em um quadro dourado que diz que, graças ao título, o HP do protagonista finalmente aumentou em 100%. Rio de Inverno. Um chefe de nível 17 de bronze. Suas características: HP aumentou de 8.529 para 17.850, ataque igual a 207 minutos 209, defesa igual a 108 minutos 114, reputação igual a 1000 e sorte igual a 0. Descrição: um traidor caído da facção da luz, que deve ser morto por aventureiros corajosos, pois sua morte trará grandes benefícios. O protagonista sorri e diz que isso é um superpoder, porque ele finalmente se tornou um chefe também. E isso significa que, graças a esse título, todo o seu HP futuro será dobrado. Ele acrescenta que agora parece entender por que os chefes têm tanto HP. Os jogadores que trapaceiam podem responder indefinidamente e trocar níveis pela capacidade de continuar subindo de nível e se tornando mais fortes. Um demônio com asas mata o jogador com um tridente. Em seguida, o jogador retorna e derrota o monstro. Portanto, para manter o equilíbrio, a facção negra deve ser mais difícil de matar. Acima do protagonista, cujo corpo está meio transformado em um monstro, estão representados um aventureiro e um demônio, entre os quais há um sinal de mais. Embora sejam os habitantes originais desse lugar, os chefes da facção negra estão condenados na maioria dos casos, mas o personagem principal é diferente. Ele é um aventureiro que se juntou à facção negra, portanto, tem o melhor dos dois mundos. A habilidade do aventureiro rapidamente se torna mais forte e ele, como chefe, é mais difícil de matar. Daniele pergunta a Rio de Inverno como está e se ele está chocado com os efeitos da proteção dos deuses demoníacos. A pele do personagem principal volta ao normal e ele diz que isso existe. Ele olha para o necromante e pergunta para onde eles irão em seguida, pois não podem ficar na área o tempo todo. Daniele responde que suas feridas estão completamente curadas, portanto, não há mais necessidade de se esconder, e então pede para segui-lo. Ele se vira e diz ao personagem principal que ele é mais do que apenas seu professor. O personagem principal, com uma expressão de incompreensão no rosto, pergunta por que ele está se gabando tanto. O necromante e o personagem principal deixam o desfiladeiro. Aparecerá uma notificação do sistema indicando que o personagem principal foi movido para o mapa da Cidade das Trevas. Uma janela do sistema é exibida com informações sobre a Cidade das Trevas, uma cidade de primeiro nível. Descrição: originalmente chamada de Cidade da Luz, pertencia à facção da Luz. Ela foi convertida em parte dos territórios da facção negra sob a liderança dos 10 grandes deuses demônios, mas a determinação da facção leve em devolver a cidade ao lado da Luz nunca termina. Uma cidade de primeiro nível próxima à base dos governantes da facção da Luz. Esse lugar tem sido um campo de batalha por muitos anos. A lua nasce no céu. Alguém grita que o chefe da cidade retornou. Então você precisa abrir os portões e dar as boas-vindas a ele. Rio de Inverno e o necromante estão em frente ao portão. Eles se aproximam do portão. O personagem principal pergunta ao professor se ele é o chefe da Cidade das Trevas. Daniele fecha os olhos e diz que está nesse cargo há menos de 6 meses. Portanto, ainda não conhece muitas pessoas aqui. Ele acrescenta que foi por causa de seu poder e do título de chefe da cidade que ele teve a chance de chegar ao nível espiritual. O personagem principal, com um olhar surpreso, se pergunta como foi capaz de reivindicar os direitos de uma cidade inteira de primeiro nível. Ele achava que, a julgar pelas poucas informações fornecidas oficialmente sobre a cidade, os assentamentos são divididos em 5 níveis, de pequeno a grande: aldeia de 4º nível, cidade de 3º nível, cidade de 2º nível,
Cidade principal de primeiro nível e o nível mais alto, supercidades. Dessas, há apenas uma supercidade em cada servidor do mundo. As principais cidades do primeiro nível estão logo abaixo delas, e para conquistá-las, você precisa estar no nível terra ou superior. Em frente ao necromancer e ao protagonista há muitos esqueletos armados. Um dos esqueletos grita que seu senhor esteve ausente por meses, mas agora ele finalmente voltou. Um dos esqueletos exclama que o vice-chefe também retornou, e o personagem principal olha em sua direção. Um esqueleto de armadura está montado em um cavalo. Aparece uma notificação do sistema informando que o esqueleto de armadura é o cavaleiro morto-vivo Canter, um chefe de nível ouro cujas características são desconhecidas. Um esqueleto de armadura desmontou de seu cavalo. Ele se curva profundamente para o necromante e grita que cumprimenta o chefe. O personagem principal pensou com um olhar surpreso que, mesmo com um professor que está no nível ouro escuro e um chefe de nível ouro, a facção da luz ainda exerce uma enorme pressão sobre eles. Ele acrescenta que um NPC da facção leve pode fazer com que essa cidade de primeiro nível caia primeiro. Daniele pega o esqueleto e diz que não há necessidade de tanta bajulação e, em seguida, agradece a ele por toda a ajuda. O necromante aponta a mão para o protagonista e diz que este é um novo aluno, Rio de Inverno. Tantor cumprimenta o protagonista e diz que sente que sua aura maligna merece ser temida e que ele tem um grande potencial. Há uma lua enorme no fundo da torre. O personagem principal responde que é claro, porque na história de Tianyi não houve um único espadachim das trevas fraco. O protagonista diz que os deixará aqui e pede para avisá-los se precisarem de alguma coisa. O necromante diz ao personagem principal que ele pode ir. Uma gota de suor escorre pela bochecha do personagem principal. Ele diz a Daniele que essa cidade está localizada perto do centro de poder da facção da luz e pergunta se ele está preocupado. O necromante sorri e diz que não, porque ele é um necromante. Para ele, a morte não é algo que deva ser temido, pois é apenas um pequeno preço a ser pago pelo direito de se tornar a cidade principal. O protagonista, com preocupação no rosto, pensou que talvez o necromante não tenha medo da morte, mas que ainda não viveu muito. Daniele diz ao personagem principal que sabe o que ele está pensando e, em seguida, diz que, a rigor, os necromantes não fazem parte da facção negra, por isso sua elite os teme, pois não quer outra invasão de mortos-vivos. O protagonista imaginou um orc com um machado na mão e pensou que isso era semelhante ao que acontecia no jogo, embora ele estivesse na tribo, um desordeiro. O necromante diz que em Tianyi todas as criaturas vivas temem e evitam os mortos-vivos. Ele relata que morrerá, mas que recebeu tudo o que queria dessa cidade e que tudo o que resta é atingir seu objetivo. Portanto, a morte não é assustadora para ele. Daniele, com uma expressão séria no rosto, diz ao protagonista que é seu professor. Ele não o arrastará para o inferno com ele e, em seguida, informa que sua posição como chefe da cidade pode parecer uma coisa perigosa, mas antes que tudo acabe, ele pode lhe dar algumas vantagens usando sua posição. O personagem principal pergunta quais são as vantagens. Por exemplo, o necromante coloca a mão no ombro da protagonista e diz que as facções das trevas e da luz estão preparando suas armas na véspera de uma batalha histórica. Daniele diz que, no momento, eles ainda não deram o primeiro passo, portanto, a calmaria antes da tempestade continua. Ele acrescenta que, antes de a batalha começar, como seu professor, ele o treinará bem e é o chefe da cidade. Ele tem muitos recursos que o ajudarão a crescer. O protagonista, com um olhar surpreso, pensou que quem imaginaria que esse professor que ele encontrou por acaso poderia ensiná-lo com tanta seriedade. Ele se pergunta se ele é uma pessoa real ou um NPC. Daniel, com um sorriso no rosto, diz ao personagem principal que, embora não possa lhe dar equipamentos e itens sem mais nem menos, ele tem outras maneiras de ajudá-lo. Ele acrescenta que, recentemente, perto da cidade, ratos selvagens foram atacados por energia demoníaca. Eles atacam com frequência os soldados esqueletos em patrulha e seu número continua a crescer, portanto o protagonista deve ir e ajudar a lidar com eles. O protagonista recebe uma notificação do sistema pedindo que ele aceite a missão de lidar com os ratos selvagens com dificuldade. O personagem principal pergunta a necromante se uma criatura viva atacada por energia demoníaca não se torna parte da facção das trevas. Daniel estende a mão para o lado e diz que a maioria dos animais selvagens que são atacados por energia demoníaca perde a mente e ainda tem uma boa vontade agradável com animais da mesma espécie, mas eles lutarão contra todos os outros até a morte, independentemente da facção. Uma sombra cai sobre o rosto do necromante. Ele diz ao protagonista que ele deve saber que os espadachins negros são famosos nas fileiras da facção da luz. Ele acrescenta que, assim que chamar a atenção deles,
ele perderá a chance de crescer. Aparece uma notificação do sistema com a descrição da tarefa de lidar com os ratos selvagens de dificuldade B. Você precisa se livrar dos ratos selvagens que atacam os soldados esqueletos. Destruir a raiz do problema será ainda melhor. Requisito: matar 500 ratos selvagens demoníacos. O personagem principal caminha fora da cidade e pergunta por onde deve começar a procurar a fonte dos ratos selvagens demoníacos. Ele olha para o esqueleto e pergunta a ele onde estão os ratos mais demoníacos. O esqueleto, com uma expressão de insatisfação no rosto, diz que é óbvio que ela é uma menina. E então lhe pergunta por que ele a chama de irmão. Uma gota de suor escorre pelo rosto do protagonista, e ele se pergunta como deve determinar o gênero de uma pilha de ossos. Ele chama o esqueleto de jovem senhorita e pergunta onde pode encontrar os ratos selvagens demoníacos. O rosto do esqueleto ficou vermelho e ela disse que eles eram especialmente prolíficos no lado norte da Cidade das Trevas. O personagem principal, com uma expressão de insatisfação no rosto, pergunta o que vem depois disso. O esqueleto responde que eles também gostam muito de remexer em seu corpo. É muito incômodo e ela fica com vergonha na frente do namorado. O personagem principal entra no desfiladeiro. Ele vê ratos com olhos vermelhos à sua frente. À sua frente, há muitos ratos de olhos vermelhos. Ele se pergunta se há realmente muitos deles. Aparece uma janela do sistema com informações sobre o protagonista. Uma janela do sistema aparece ao lado dos ratos com informações sobre suas características. O rato selvagem demoníaco é um monstro normal de nível 22. Seu HP é 35.000 e seu ataque e defesa são 70-80. Eles têm a habilidade de roer. O personagem principal, preocupado, diz que esse bando é muito perigoso e que, assim que ele provocar um rato, pelo menos mais 100 o atacarão. Os ratos fogem do protagonista e ele se pergunta por que isso está acontecendo. Por que ele não está se movendo? Uma notificação do sistema aparece informando que os ratos selvagens demoníacos detectaram uma aura maligna escondida no corpo do protagonista. Gotas de suor escorrem pelo rosto do protagonista e ele pergunta quem teria pensado que essa aura maligna realmente funcionaria. O personagem principal corre em direção aos ratos e grita para que eles não fujam. Ele empurra o chão e usa o atropelar o diabo. Ele atinge vários ratos de uma vez com seu ataque de chute e deforma o chão. Ele sorri e diz aos ratos que, como eles decidiram fugir, não representam uma ameaça para ele. Ele balança a espada várias vezes e ondas de energia roxa escura atingem os ratos. Uma hora depois, o personagem principal dá um golpe cortante e ganha experiência. Ele faz um ataque para baixo e ganha mais pontos de experiência. 2 horas depois, o personagem principal percebe que há braçadeiras no chão. Aparece uma janela do sistema com uma descrição de braçadeiras de ferro negro de grau bronze, que fornecem 10 minutos de 12 de defesa, efeito de proteção, mais 3%, nível necessário 20. Descrição: uma peça de armadura cuidadosamente confeccionada por um ferreiro de nível 3 da cidade, facilmente acessível para aventureiros. Uma lua enorme surge no céu. O personagem principal diz que é uma pena que ele precise do nível 20 para usar algo bom, então ele terá que colocar as coisas em seu inventário por enquanto. O protagonista percebe que aparece uma notificação do sistema parabenizando o jogador Zona Proibida dos Deuses de Merui por obter um TAN de nível B e se tornar o primeiro aventureiro a receber o talento. Ele também recebe recompensas adicionais na forma de classificação de talentos mais 1, Reputation mais 10, 000, pontos de estatísticas grátis mais 10. Uma gota de suor escorre pela bochecha do protagonista e ele pergunta se alguém já recebeu o talento e diz que, como esperado, muitos estão trabalhando. Uma notificação roxa do sistema aparece, informando ao protagonista para prestar atenção ao fato de que o extermínio dos ratos selvagens demoníacos irritou o Rei Rato Demoníaco, chefe do Classificação Prata. O solo sob o protagonista é destruído e ele se pergunta quem é esse Rei Demoníaco dos Ratos. Alguém saiu do chão. Uma janela roxa do sistema aparece com informações sobre o Rei Rato Demoníaco, um chefe de nível Prata. Seu HP é 150.000, o ataque é 220.230, a defesa é 140.155, e seus talentos são desconhecidos. Descrição: o Rei dos Ratos que se deparou com uma fonte de energia demoníaca. Uma terrível coincidência levou ao fato de que o rei tem força superior à de um rato comum, mas ele geralmente se esconde de todos. Má sorte para o aventureiro que se deparar com ele. Um rato enorme com olhos vermelhos fica na frente do personagem principal, que segura uma espada com as 2 mãos, com uma expressão de surpresa no rosto. Ele diz que a defesa não é muito alta, mas seu ataque é simplesmente ridículo. Ele acrescenta que não vê seu nível de talento, mas que eles não devem ser mais altos que os seus. Ele segura a espada com força na mão e diz que, no entanto, esse é um chefe de nível prata. Ele acrescenta que não recebeu a recompensa pelo primeiro talento,
portanto não pode deixar que outra pessoa obtenha vantagem por matar o primeiro chefe do nível prata. Os olhos do rato brilham em vermelho vivo. O rato corre em direção ao protagonista com a boca bem aberta. Ela saltou sobre ele. O protagonista bate na cabeça do rato usando o trample do demônio. O rato se afasta. O diabo pisoteio suprime o rei rato demoníaco por 0,2 segundo. O rato olha para o protagonista com uma expressão de insatisfação em seu focinho. Ela morde o protagonista e causa 5.320 de dano. A saúde do protagonista é ligeiramente restaurada devido ao fato de ele ter bebido uma poção de cura. Ele diz que o chefe causa uma quantidade incrível de dano e que, portanto, não conseguiria derrotá-lo sem o título. O personagem principal golpeia o inimigo com sua espada. Ele atinge o rato e causa 1.105 de dano a ele. Uma hora depois, a barra de saúde do chefe se move apenas ligeiramente. O rato fica com metade de sua saúde e é envolvido por uma aura vermelha destrutiva. O protagonista fica em frente a ela. Ele pensou que, normalmente, quando o HP do chefe é reduzido à metade, ele ativa suas garras, então precisa se preparar. O chefe abre a boca com dentes afiados. O protagonista olha para o lado com uma expressão de surpresa no rosto. Muitos ratos saem correndo pela fenda. Um grande número de ratos cerca o protagonista. Vários ratos se aproximam do protagonista. Eles correm de volta para a fenda por medo. O protagonista e o rei rato demoníaco observam silenciosamente os ratos em fuga. Aparece uma notificação do sistema, onde está escrito que a aura maligna que envolve o personagem principal fez com que o rei rato demoníaco perdesse seu enorme poder e, por isso, ele decidiu fugir. O rei rato se enterra no chão. O personagem principal grita para o chefe como ele ousa fugir. Ele agarra o chefe pela cauda. O demonique rei rato puxa o personagem principal junto com ele e pergunta ao chefe se ele realmente acha que pode escapar no meio da batalha. O chefe, com uma expressão assustada no rosto, está tentando fugir. O personagem principal atinge o rei rato 2 vezes com sua espada e causa 1.280 e 1.360 de dano a ele. Ele grita e pergunta se ela realmente quer que ele não seja o primeiro a matar. O rato quebra a parede e o personagem principal solta sua cauda. Ele cai no chão. O demoníaco rei rato fica perto de um cristal roxo envolto em energia roxa e restaura sua saúde. O personagem principal notou algo. Ele diz, surpreso, que sente uma onda de poder nessa área e que essa deve ser a fonte. O protagonista olha para o cristal roxo. Esse é o diamante elétrico lilás. A energia violeta envolve o protagonista. O personagem principal olha para sua mão. Aparece uma notificação do sistema informando que a luz do diamante elétrico lilás iluminou o protagonista, e a energia maligna em seu corpo foi temporariamente aprimorada. Todas as características do protagonista são aumentadas em 1000% por 1 minuto. O protagonista abre bem os olhos, grita e pergunta se todas as características foram aumentadas em 1000%. Uma janela com informações sobre o personagem é aberta. Ele tem 178, 500 de saúde, 1080.140 de ataque, 1080.140 de defesa, 1000 de reputação e 0 de sorte. O rato olha para o protagonista com uma expressão de raiva no rosto. Um rato enorme corre em direção ao personagem principal, envolto em energia roxa. O protagonista grita para o chefe que ele deve morrer. Ele acerta o rato várias vezes rapidamente causa 15, 699, 17, 888, 20, 002, 23, 988. O personagem principal recebe uma notificação do sistema parabenizando-o por matar com sucesso o chefe de nível prata, Demon King of Mouse. Recompensas recebidas. Experiência mais 180.000. O personagem principal é envolto em energia dourada e o sistema o parabeniza por sua promoção ao nível 19. Outra notificação aparece, segundo a qual o personagem principal recebe recompensas adicionais por ser o primeiro jogador a matar um chefe de nível prata. Ele recebe mais 1000 de reputação, mais 20 pontos de estatísticas e o item raro Poder do Bem. O personagem principal, com uma expressão de surpresa no rosto, pergunta o que é esse poder do bem. Um pergaminho azul aparece na frente dele. Uma notificação dourada do sistema aparece com informações sobre o poder da bondade de nível S. Efeito: aumenta incondicionalmente o nível B e as habilidades de nível baixo em um nível. Descrição: esse item é um produto da natureza. Ele contém um poder que somente alguns deuses possuem e é incomensuravelmente precioso. No entanto, neste mundo há alguns poucos afortunados que são favorecidos pela sorte. Rio de Inverno diz com uma expressão alegre que ela pode aumentar o nível de habilidades de baixo nível. Aparece uma notificação do sistema perguntando ao protagonista se ele precisa notificar todos os aventureiros do continente Chain sobre sua gloriosa conquista. Após a notificação pública, ele receberá 10.000 de reputação. O personagem principal, com um sorriso no rosto,
Diz que sim. Aparece uma notificação do sistema parabenizando o jogador Rio de Inverno da região leste por matar o primeiro chefe do nível prata. A garota de cabelos vermelhos pergunta que tipo de nível de prata é esse e que esses chefes não são de nível 30 ou superior. O rapaz de cabelos castanhos grita que ele está apenas no nível 5 e pergunta de onde ele veio. O irmão que está criando o caos no mundo vê a notificação do sistema e pergunta se esse é o Rio de Inverno novamente. O personagem principal se aproxima do chefe derrotado e diz que verá quais equipamentos o Rei Rato deixou cair. Aparece um alerta do sistema informando que o teste de talento do protagonista começará em 3 minutos. O protagonista tem uma expressão de surpresa no rosto. O personagem principal cerra os punhos com uma expressão de alegria e pergunta por que os testes de talento começam tão repentinamente. O personagem principal sorriu amplamente e pensou que tinha mais 3 minutos para se preparar. Embora a obtenção de talentos exija muita sorte, o teste é a única chance de ter uma chance de aumentar sua classificação. De acordo com o que Daniele disse, você não pode usar itens ou equipamentos nos desafios, mas ele não disse que você não pode usar suas habilidades. O personagem principal coloca a mão com um pergaminho azul na frente e pensa que está usando o poder da bondade para ter a chance de obter os melhores talentos. Ele rasga o pergaminho e a energia azul aparece entre as partes do pergaminho. O protagonista tem uma expressão de surpresa no rosto. Uma notificação roxa do sistema aparece indicando que o personagem principal usou o item de classificação S Poder do Bem, e ele precisa selecionar a habilidade cuja classificação gostaria de aumentar. Observação: restrito a uma classificação ou inferior. O personagem principal escolhe a habilidade Dark Sword. Uma janela azul aparece com uma notificação que diz que, devido à influência do poder da bondade, a habilidade Dark Sword de Rank B mudou para a arte de matar de Rank A. Uma notificação roxa aparece com informações sobre a descrição da habilidade Dark Sword de Rank B, um talento único de um espadachim sombrio. Seu poder está oculto sob a superfície. Efeito de ataque mais 50 outros efeitos. Velocidade de ataque mais 20% de limitações. Se uma espada ou arma semelhante estiver equipada, o efeito será de 100%. Com outras armas, o efeito é de apenas 50%. Um ícone aparece com um golpe de espada do qual emana energia preta e roxa, bem como uma notificação roxa com informações sobre a habilidade Arte de Matar. Descrição do nível: um talento único de um espadachim das trevas. Anteriormente, com sua ajuda, muito sangue foi derramado no continente Chan. O mundo tremeu. Somente aqueles que cometeram inúmeros assassinatos podem despertar esse talento extremamente poderoso dentro de si. Efeito: ataque básico mais 200, ataque mais 20%. Outros efeitos: velocidade de ataque aumentada em 50%. O personagem principal, com um sorriso no rosto, grita, repugnantemente forte porque a habilidade passiva Espada Negra só aumentava seu ataque em 50. Mas quando se transformou na Arte de Matar, esse número aumentou 4 vezes e agora proporciona um aumento fixo no ataque se removido. Ele acrescenta que seu limite de ataque atual é de apenas 200. O protagonista vê um cristal roxo à sua frente. O cristal se quebra em pequenos pedaços. Uma notificação azul do sistema aparece com informações sobre o Orange Lilac Electric Diamond. Descrição: uma gema mágica que pode estimular temporariamente o poder latente de uma pessoa. Se o jogador tiver muitas pedras, sua força será aumentada de forma insana. Mas se ele tiver poucas, o aumento de força será insignificante. Efeito: aumenta a força de acordo com a força oculta. Dura 1 minuto. Uso: 2 de 3. Observação: a força oculta é influenciada por muitos fatores. O sistema calcula tudo de acordo com o nível do jogador, a função, o talento, os atributos e muito mais. É exibida uma notificação do sistema informando que o protagonista recebeu um item de classificação, o diamante elétrico lilás. O protagonista olha para sua mão com o diamante e diz que o uso foi reduzido para 2 de 3, porque ele já usou a pedra uma vez. Ele acrescenta que parece que esse indicador foi adicionado à força. O protagonista fecha os olhos e diz que, se ao menos pudesse dar às suas características um aumento de 10 vezes no diamante lilás no teste de talentos. De acordo com a notificação do sistema, em 10 segundos o protagonista entrará no teste de talentos. O protagonista é envolvido por uma energia azul e a contagem regressiva começa. O personagem principal desaparece. Apenas um coágulo azul de energia permanece em seu lugar. O Rio de Inverno aparece no meio da floresta. Uma notificação azul do sistema aparece indicando que o teste começou. Você precisa matar o inimigo em 10 minutos, e se for bem sucedido, o possível nível de talento que o protagonista pode receber será atualizado para o nível CD. Se o teste falhar, a classificação do talento permanecerá D.
O personagem principal se vira e a contagem regressiva começa. O protagonista vê um coelho comendo grama. Aparece uma janela do sistema com informações sobre o Wild Release de nível 1. Suas características são as seguintes: o HP é 100. O ataque é 3-3, a defesa é 1-1 e não há talento. Descrição: um coelho selvagem comum apareceu em um teste de talentos. Não se sabe que destino o aguarda. O personagem principal olha para o coelho e pensa que suas características são piores do que as do lodo, e então se pergunta se ele é algum tipo de piada para esse teste. O personagem principal abre uma janela vermelha do sistema com informações sobre o personagem, onde seu nível é 1. Ele diz que, embora seu nível tenha caído para 1, parece que ele pode contribuir com os pontos gratuitos que o sistema lhe concedeu. O protagonista tem 20 pontos não alocados. O personagem principal controla a janela do sistema com o dedo e diz que gastará todo o ataque. Ele chuta o coelho e tudo que resta é um olho. É exibida uma notificação do sistema segundo a qual o personagem principal cumpriu os requisitos e a possível classificação do talento que ele recebeu será CD. Alguém se materializa na frente do protagonista. Aparece uma notificação roxa com a informação de que o protagonista precisa matar o inimigo em 10 minutos. Se for bem sucedido, o possível nível de talento que ele pode obter será atualizado para o nível BD. Se falhar, o nível de talento permanecerá CD. Um esqueleto aparece na frente do protagonista. O esqueleto está envolto em uma aura azul. O personagem principal recebe uma notificação de que atingiu o nível 10 e diz que tudo é óbvio. Durante o teste, o nível de ambos os lados será igual. O esqueleto corre em direção ao protagonista. O personagem principal balança o punho contra o esqueleto. Ele o atinge com um golpe forte e o esqueleto é imediatamente destruído. O personagem principal junta as mãos e diz que quer ver que tipo de talento receberá para o papel de um espadachim das trevas. Além da arte de matar, o protagonista vê energia azul à sua frente. Um lobo selvagem aparece na frente do protagonista. Uma notificação azul do sistema aparece com informações sobre o lobo selvagem demoníaco. Um monstro normal de nível 20. Seu HP é 30.000. O ataque é 130-140. A defesa é 80. Talento: Beat and Tear. Morder e rasgar. Descrição: aparece pela primeira vez no desafio de talentos. Derrotá-lo mostrará que o personagem principal é um aventureiro habilidoso. O lobisomem corre em direção ao personagem principal. O protagonista suspira e diz que isso nem é um chefe. Não merece muita atenção. O personagem principal fecha a mão em um punho com um sorriso no rosto. É exibida uma notificação do sistema informando que o nível do protagonista aumentou para 20. O chefe ataca o protagonista com a mão. O personagem principal dá um soco no estômago do chefe. O lobo selvagem demoníaco abre a boca devido à dor. Um novo inimigo se materializa na frente do protagonista. Uma notificação do sistema é exibida, parabenizando o protagonista por cumprir os requisitos e também pelo fato de a classificação dos talentos que ele pode receber ter aumentado para adicionar. O personagem principal olha para baixo e diz que isso não parece particularmente difícil. Um guerreiro com armadura de placas cujos olhos brilham aparece na frente do protagonista. O personagem principal e o guerreiro estão correndo um em direção ao outro. Eles trocam muitos golpes. O guerreiro é empurrado para trás após um golpe forte, e o personagem principal recebe uma notificação do sistema parabenizando o protagonista por cumprir os requisitos. Além disso, está escrito que a classificação dos talentos que ele pode obter aumentou para SD. O protagonista diz que a próxima classificação deve ser SSS. Aparece uma notificação do sistema com a informação de que o protagonista precisa matar o inimigo em 10 minutos, e se for bem sucedido, o possível nível de talento que o protagonista pode receber será atualizado para o nível SB. Se o protagonista falhar no teste, a classificação do talento permanecerá SD. Um novo inimigo se materializa na frente do protagonista. Um tigre alado aparece na frente dele, emitindo uma energia roxa crepitante. Uma janela roxa do sistema aparece com informações sobre o jovem tigre alado violeta, um chefe de nível ouro escuro. O nível do personagem é 1. HP é 50.000. O ataque é 360-380. E a defesa é de 115-150. Talentos: asas do trovão, rugido do trovão, intimidar o governante, punição do trovão. Descrição: membro de uma espécie de tigres poderosos com asas de trovão que vivem no topo do Monte Lão. Embora tenha nascido recentemente e ainda não tenha atingido sua força total, ele deve procurar aventureiros e desafiá-los. Os olhos do protagonista brilham em roxo e ele diz que os testes anteriores aumentam a cura do talento,
e o próximo simplesmente aumenta o nível mínimo. Ele acrescenta que isso significa que ele só pode obter um talento de nível D, mesmo depois de passar em todos os testes. Se ele conseguirá um S ou não, dependerá da sorte. Uma notificação azul aparece informando que o nível do protagonista foi temporariamente aumentado para 40. O personagem principal está envolto em energia dourada e diz que o nível aumentou para 40 e que seu ataque aumentou para 576. O personagem principal é empurrado do chão. Ele dá um soco na cabeça do tigre. O tigre rosna com pena após o ataque do protagonista. O personagem principal fica quase perto do inimigo. Ele dá um chute na cabeça do tigre e grita para ele se sentar. Ele dá vários socos no tigre. Uma energia roxa crepitante aparece no ar. Rio de Inverno é atingido por um raio. Foi o ataque do tigre de asas roxas. Thunder Punishment. O personagem principal dá um soco na cabeça do tigre e grita para que ele morra. Uma notificação azul do sistema é exibida parabenizando-o por concluir os requisitos. A classificação dos talentos que o protagonista pode obter aumentou para SB. O tigre desaparecerá e, de acordo com a notificação do sistema, o protagonista receberá 5 pontos de estatísticas gratuitos. O personagem principal, com um sorriso no rosto, pergunta se ele realmente recebeu prêmios adicionais. Ele controla a janela do sistema e diz que colocará todos os seus pontos no ataque. Correntes de água aparecem na frente do personagem principal. No lugar das correntes de água, aparece um monstro com a cabeça de um tigre com chifres e o corpo de um réptil. Water Killing. Um chefe de nível divino. O personagem principal abre bem os olhos e pergunta se esse é um chefe de nível divino e se o teste é tão difícil. Uma notificação azul aparece com a informação de que o protagonista precisa prestar atenção ao fato de que seu nível foi temporariamente aumentado para 50 e voltará ao nível original depois de passar no teste. Correntes de água flutuam na frente do protagonista. Uma janela do sistema aparece com as características do protagonista no nível 50. Seu HP é de 25.000. O ataque é de 600, a defesa é de 250, a reputação é de 120.000 e a sorte é 0. O personagem principal diz que agora ele tem 600 de ataque e que seu talento The Art of Killing não era tão forte antes. Ele acrescenta que, além do ataque fixo, ele aumenta o ataque em mais 100% e, com certeza, não será inútil. De acordo com a notificação do sistema que aparece, você precisa matar o inimigo em 10 minutos, e se for bem sucedido, o possível nível de talento que o protagonista pode receber será atualizado para o nível só. Se falhar, você permanecerá na classificação SB. A morte por água vai para o personagem principal. Uma janela do sistema é exibida com informações sobre um inimigo de nível 1. Seu HP é de 100.000. O ataque é de 680. A defesa é de 360. Talentos: respiração na água, onda de gelo rolante, triunfo na divindade, banimento, domínio do oceano. Correntes de água aparecem perto do Water Killing. Uma janela azul do sistema é exibida. Descrição: uma criatura extremamente rara. A maioria dos seres vivos nunca a viu. Vive nos mares sem fim. Sendo uma fonte de bondade, ele tem controle inato sobre a água. Em sua juventude, ele é muito forte. Após atingir a idade adulta, ele tem a oportunidade de entrar no reino das divindades e se tornar um dos seres mais fortes de Tian. Aparecer em um dos níveis de teste de talento pode afetar o mundo real. Uma gota de suor escorre pela bochecha do personagem principal e ele diz que o inimigo de nível muito mais alto do que o dourado escuro do último teste saltou pelo menos 3 níveis: espírito, terra e céu. Ele 50. As estatísticas de um chefe de nível 1 da classificação de Deus claramente lhe dão uma vantagem, embora menor do que seus talentos. Portanto, será difícil enfrentá-lo. O água matando se aproxima do protagonista. O personagem principal diz que seu último talento é precedido pela palavra ban e se pergunta o que isso significa e se um água matando de nível 1 já pode lançar maldições. O inimigo abre a boca e concentra energia azul. Um feixe de energia é direcionado para o personagem principal. O protagonista se esquiva do feixe destrutivo. O personagem principal foi atingido pelo ataque. Ele cerrou os dentes e pensou que até mesmo seus ataques normais causavam muito dano. Um assassino de água salta sobre o protagonista. Ele o ataca com as patas dianteiras e causa 45 a 55 de dano. O inimigo derrubou o protagonista no chão. O protagonista pensou na quantidade de dano causado por ataques comuns. O água matando abre a boca e concentra energia azul. O protagonista cerrou os dentes e pensou no que deveria fazer, pois estava sob controle e realmente perderia. O protagonista pensou que, para ser honesto, ele fez um bom trabalho e, se tivesse sorte, poderia obter um talento de classificação S.
mas não estava pronto para aceitar esse fim. O protagonista cerrou os lábios. Ele cuspiu na boca de seu inimigo. O assassino da água pulou para longe do protagonista. Ele cuspiu água de sua boca. O personagem principal, com um sorriso no rosto, diz ao inimigo que ele não é o único que sabe cuspir água, e que eles, as pessoas, também têm controle inato sobre a água. Uma notificação vermelha do sistema é exibida informando que o ódio do assassino da água contra o protagonista aumentou em 1000. O monstro está envolto em energia azul. Um alerta vermelho do sistema aparece com a informação de que o Water Killing ficou irritado com as provocações do protagonista e agora vai usar a banda de talentos. Domínio do oceano. O protagonista está de pé na água. Com a preocupação estampada no rosto, ele pensou que o destruiria com um único golpe. Uma poderosa energia roxa emana do peito do protagonista, e uma aura roxa envolve seu corpo. O sistema parabeniza o protagonista por atingir o nível 50 e despertar o poder oculto do espadachim sombrio durante a batalha. Ele aprendeu a habilidade Reencarnação Sombria de nível S. Fluxos de energia poderosa e crepitante emanam do protagonista. Ele cerrou os dentes e pensou que a energia negra em seu corpo estava prestes a explodir, pois não conseguia controlá-la. Ele grita que espera que seja legal. Uma janela roxa do sistema aparece com informações sobre o S. Classificação Reencarnação Negra. Descrição: os espadachins das trevas caminham no limiar entre a vida e a morte. Eles não têm medo da morte, mas têm sede de batalha e possuem a força que lhes permite usar até a última gota do poder de seu corpo para alcançar a vitória. Efeito: as estatísticas do protagonista são aumentadas em 50% por 5 minutos. Efeito negativo: depois de usar essa habilidade, o nível do personagem cairá em 10. Tempo de recarga: 7 dias. O personagem principal sorri maliciosamente e diz que essa habilidade prejudica tanto você quanto seu oponente. Portanto, os jogadores comuns devem pensar 2 vezes antes de descer 10 níveis por um aumento de 5 minutos nas estatísticas, mas para ele é simplesmente divino. O personagem principal fecha a mão em um punho e diz que, no final, ele pode subir de nível novamente, mas ele só tem uma vida, pois é da facção negra. O que significa que morrer significa começar tudo de novo. Uma janela do sistema é exibida com informações sobre o protagonista. Sua saúde aumentou em 37.500, o ataque em 900 e a defesa em 375. O personagem principal é envolvido por correntes de energia púrpura. O assassino da água olha para o personagem principal e pergunta como ele dominou uma força negra tão poderosa. Uma gota de suor escorre pela bochecha do monstro. O personagem principal, com um olhar surpreso, pensou que o inimigo estava realmente falando. O protagonista sorri maliciosamente e diz ao monstro que, se ele admitir a derrota, ele contará. A água perto de Killing sobe e ele grita para o protagonista sonhar. O protagonista corre para o monstro e diz que não tem nada a dizer. Ele dá um chute na cabeça do monstro e aparece uma notificação de que ele usou o diabo pisoteio para suprimir a água de Killing por 0,5 segundo. O protagonista bate com o punho no inimigo. Ele atinge Killing várias vezes e causa 10, 807, 4.481, 4.975, 5.555, 6.589 de dano. O inimigo é empurrado para trás por esses ataques. Killing grita que o protagonista conhece o pisoteio do diabo, que se perdeu no tempo. O personagem principal sorri presunçosamente e diz que também pode respirar embaixo d'água, e então pergunta ao monstro se ele quer aprender isso. Killing chuta o chão e grita para que o protagonista morra. Aparece um enorme cubo de água. Uma notificação azul do sistema aparece informando que o aquático Killing usou sua habilidade Ban, ou Shandomen, e agora todas as unidades inimigas na área serão atacadas por fortes criaturas marinhas em 3 minutos. O personagem principal, com preocupação no rosto, pergunta que tipo de criaturas marinhas são essas. O personagem principal bate o punho em Killing e pensa que precisa acabar com isso rapidamente. A cobra d'água vai em direção ao protagonista e abre a boca. Ela mordeu a mão do protagonista. Uma notificação roxa do sistema aparece com a informação de que o personagem principal foi atacado por uma cobra marinha venenosa e agora perderá 500 HP a cada segundo durante 10 segundos. O personagem principal corre para Killing e pensa que são apenas 5.000 e que tudo ficará bem para ele. A perna do personagem principal é agarrada pela língua e 3.096 unidades de dano são causadas a ele. Ele se vira e vê um sapo o agarrando. O protagonista se liberta do aperto e corre em direção a Killing. Ele pulou sobre ele e gritou para que morresse. Ele monta no monstro e o esmurra. Depois grita para que ele morra. O monstro cerra os dentes e grita para o protagonista parar de insultar a honra de Killing. O personagem principal,
com uma expressão presunçosa no rosto, levanta o punho e diz ao monstro que ele deveria ser apenas um símbolo auspicioso e desde quando ele é tão bom em luta. O monstro tenta expulsar o protagonista e grita para ele calar a boca, perguntando como ele ousa usar truques tão sujos. O protagonista, com uma expressão preocupada no rosto, pensou que ele só queria distrair o Killen da água sem usar outra habilidade. Alguém diz a Killen, que o chama de Jair, para ficar calmo, pois ele não deve perder a cabeça quando estiver lutando contra o inimigo. Portanto, ele deve ficar atento à recarga de suas habilidades. O protagonista olha ao redor, e Killen tem uma expressão de surpresa no rosto. O protagonista se pergunta se um dos habitantes está observando o teste de talento. Ele diz ao monstro que não se deve esperar nada de bom de uma pessoa que o está espionando montado em um Killen em plena luz do dia. Ele acrescenta que ele e outros como ele só o deixam desconfiado, portanto você não deve dar ouvidos a eles. A água Killen tem uma expressão de raiva em seu rosto. O personagem principal pulou para longe do monstro. Ele dá um chute na cabeça do monstro. Uma notificação azul aparece informando que o protagonista usou o atropelamento do diabo e interrompeu com sucesso a habilidade Rolling Ice Wave, além de suprimir o inimigo por 0,5 segundos. O personagem principal dá vários socos no monstro. A saúde de Killen é reduzida para 20%. O monstro permanece com 10% de vida. O personagem principal está prestes a levar outro golpe, mas percebe algo. Um enorme tubarão azul com a boca aberta nada em direção ao protagonista. Rio de Inverno dá um soco no rosto de Killen. O tubarão e Killen desaparecem após serem atingidos pelo protagonista. Aparece uma notificação do sistema parabenizando o protagonista por ter completado os requisitos. A classificação dos talentos que ele pode obter aumentou para só. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.
Isso é tudo, pessoal.